seja, aquela potência. Olha só, chegamos ao capítulo 6 do livro do Xenofonte. Galera, esse capítulo tá muito legal, muito interessante, porque ele tá falando várias curiosidades sobre o manejo do cavalo. Aqui nesse capítulo, ele vai falar o que devemos fazer para aproximar o nosso cavalo de um objeto estranho. Olha só que legal, ele escreveu isso há 2.400 anos atrás. Ele vai falar sobre segurança, como conduzir um cavalo, que você não deve conduzir um cavalo pela rédea, ele vai falar por quê, e eu vou explicar para vocês aqui no vídeo, tá bom? Se não der tempo, eu vou fazer mais vídeos, porque eu tô definitivamente apaixonado aqui por esse livro. O cara era maravilhoso. Se você não acompanhou ainda as outras séries, clica aqui em cima, na seta azul, vai abrir vários links dos vídeos anteriores, vai no meu canal no YouTube, encontra lá. Bem, vamos começar, tá bom? Segurança, ele está falando nesse capítulo 6. Ele está falando quais são as regiões mais perigosas e menos perigosas ao se trabalhar com o cavalo. Que nós não devemos trabalhar com o cavalo de frente para ele, porque ele pode empinar e dar um joelhaço na gente, ou que ele pode dar uma manotada. E também não podemos trabalhar na região posterior. Todo mundo sabe, né? Questões óbvias essas. Mas ainda corremos o risco de errar. Então ele fala que a região segura é trabalhar ao lado do cavalo, tá certo? Onde nós temos mais liberdade de fuga, né? E menos riscos. Trabalhar sempre ao lado. E ele aproveita para como conduzir um cavalo. Que um cavalo não deve ser conduzido atrás. O cavalo deve ser conduzido ao lado, porque o cavalo que está atrás, ele pode fazer uma gracinha com outro animal, ou alguma coisa pode acontecer que ele pode te atropelar, ou mesmo virar de frente para você, e você não estar vendo. Ele diz sempre para trabalhar com o cavalo ao lado de você. E isso é muito interessante por uma questão de segurança. Xenofonte está preocupado com segurança 2.400 anos atrás, considerando que ele domesticava esses cavalos para a guerra, tá bom? Ele vai falar como colocar a cabeçada. Olha que interessante isso. Ele diz para passar a cabeçada sobre a cabeça do cavalo. E vamos lembrar que no capítulo anterior ele fala que é uma das observações que nós devemos fazer quando comprar um cavalo, que é passar a rédea por sobre a orelha do cavalo, porque ele já está preocupado com a dessensibilização da orelha do animal. E aqui ele fala, passar a rédea sobre a orelha, deixar cair sobre a cernelha. E então, ao colocar a cabeçada, encostar a embocadura, o bridão, no dente do cavalo, esperar ele abrir. E se isso não der certo, para você colocar o dedo por dentro da boca do cavalo, que quase sempre ele vai abrir, você vai conseguir colocar. Ele fala isso, ele conta isso detalhadamente no capítulo 6 do livro. É muito, muito interessante. Outra coisa muito legal, os tratadores em geral aí nas hípicas não vão ficar bravos, hein? Olha só, ele diz para nós não conduzirmos um cavalo pela rédea, porque isso deixa a boca do cavalo dura. Olha a preocupação do Xenofonte. Ele utiliza em vários vídeos, em vários capítulos, ele utiliza o termo sensível para a boca. Muito sensível, muito cuidado com essa região. E ele, tanto num capítulo aí anterior, ele fala que nós devemos ter muito cuidado para o casco ser duro e firme, em oposição à boca, que deve ser leve e delicada. Olha o cara, hein? Ele fala da embocadura e ele diz que o cavaleiro ou o dono do cavalo, a pessoa que monta, quando ela não pode montar, ela deve ter um cavaleiro experiente, né? Um cavaleiro para substituí-la.
um cavaleiro para substituí-lo, mas ao estilo persa. E olha que interessante isso, Bjarke Rink, na obra Desvendando o Enigma do Centauro, vai falar da referência persa que Xenofonte tem. Xenofonte tem família persa, inclusive ele odeia um irmão dele, por isso nós falamos que as pessoas que não gostam de estrangeiros são xenofóbicos, né? De que vem de Xenofonte, essa referência da palavra xenofobia. Mas o estilo persa de montar é um estilo natural, é um estilo que vem das sociedades nômades de equitação. E isso é muito bonito. Lá no livro do Bjarke Rink, Desvendando o Enigma do Centauro, ele detalha isso de uma maneira muito legal. E nós encontramos aqui no capítulo 6 uma referência persa do Xenofonte. A outra dica que o Xenofonte vai dar para nós é o seguinte, que você não deve trabalhar com seu cavalo quando você estiver num dia de paixões. Paixões é muito interessante. Eu acredito que ele está falando aqui sob forte emoção, né? Se você está raivoso, irritado, com falta de paciência, ele diz, não trabalha com seu cavalo. Um ano atrás, eu acho que eu já fiz um vídeo falando sobre essa questão da emoção, porque isso altera completamente o estado, né, de conexão com o cavalo, que é fundamental para o trabalho de horsemanship. E Xenofonte vai citar isso há 2.400 anos atrás. Outra coisa, ele diz o seguinte, se você estiver trabalhando com seu cavalo e o seu cavalo tiver medo de se aproximar de algum objeto, que você deve incentivá-lo e demonstrar que este cavalo não está correndo perigo, ou seja, nada de violência, nada de forçação de barra. Segundo ele, você deve encorajar o seu cavalo, você deve mostrar ao seu cavalo que ele é um cavalo corajoso. Olha que interessante. Mas, se isso não der certo, que você deve se aproximar, você, do objeto que ele tem medo, tocar nesse objeto e aproximar o cavalo desse objeto de maneira gentil. Xenofonte está usando o termo gentileza 2.400 anos atrás para um cavalo que ia para a guerra. Ou seja, aquela potência toda que o Xenofonte deseja de um cavalo vem de uma relação de confiança gerada a partir da gentileza. Olha que análise maravilhosa, deliciosa, o que nós precisamos muito, né? Os nossos cavalos que vão para uma competição e eles precisam expor essa força toda é explorada, ela é apresentada quando o processo é gentil, tá? Análise minha diante da leitura da obra do Xenofonte, hein? Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia romântica de nada, não. Xenofonte montava cavalos para a guerra, tá? Eu acho isso das coisas mais maravilhosas. E outra coisa que o Xenofonte vai falar aqui, rapidamente, que o nosso tempo está acabando, é que os cavaleiros devem ser capazes de montar os seus cavalos mesmo que eles não se ofereçam. Aqui ele parece que está apresentando uma questão técnica, que o cavalo que se movimenta ao ser montado, o cavaleiro deve ter habilidade de repetir isso até ensinar o cavalo a fazê-lo, tá bom? E a última coisa deliciosa que ele também fala, que é o seguinte, que cavalos tendem a ser diferentes de pessoa para pessoa, que um cavalo que casa para um cavaleiro pode não casar para outro. E essa leitura consciente Xenofonte tem há 2.400 anos atrás. Nosso tempo acabou, fico muito feliz que você esteve aqui, acompanha essa série que tá uma delícia fazê-lo. Um forte